no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou de meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os pôs completamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e de devolução voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da Palavra de Deus, podemos nos sentar. Vamos dar início então e vamos ouvir o nosso irmão Alberto. A semana passada o nosso irmão Alberto não foi o primeiro a abrir aqui o estudo, mas isso não significou o valor e a importância da palavra que ouvimos. Mas penso que hoje será mesmo o nosso irmão Alberto a abrir outra vez o estudo bíblico, e um grande abraço para ele desde já. E vamos então ouvi-lo. Graças a Deus por essa reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Agradeço a consideração e o respeito de cada um de vós em ouvir este brasileiro. Colossenses 2, no final do verso 22, diz assim: os preceitos e doutrinas dos homens. Será que estamos livres destas contaminações filosóficas, destas doutrinas de homens? Olhando o texto, pensamos que não fazemos parte do primeiro século e estas doutrinas já morreram, não estão mais a nos perseguir. Mas quero destacar alguns conceitos que muitas vezes nós vivemos. Um conceito, por exemplo, filosófico é: se isso te faz bem e te faz feliz, siga em frente. O que tem que fazer, mas faça com todo o teu coração. São frases filosóficas. O tempo cura todas as feridas. O tempo é o melhor remédio. São estas filosofias que permeiam e se infiltram dentro da igreja e vão envenenando a nossa fé. Muitas igrejas, e principalmente religiões orientais, que pregam a reencarnação, pode ser o budista, o hindu, o kardecista, eles estão atribuindo ao tempo a grande função de aperfeiçoar e levar o homem à espiritualidade mais plena e soberana. Pregam então e deixam a cabo do tempo resolver todas as questões. Qualquer doutrina da reencarnação, portanto, vai negar a graça de Deus e, principalmente, vai rejeitar qualquer valor do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Doutrinas, filosofias, sabedorias humanas, todas elas propondo para resolver o problema do homem, das suas crises, angústias, conflitos. Todas estas filosofias existem e promovem um conhecimento do divino, promovem a felicidade, mas elas estão longe da solução. Negando a existência de Deus e da realidade do pecado, a existência do Deus pessoal que a Bíblia apresenta, eles querem criar um outro conceito de divino, de Deus, e assim aliviar o peso da consciência do homem para que ele possa viver tranquilamente do jeito que ele bem entender. Por isso criam filosofias para inculcar, para colocar nas pessoas uma outra motivação de vida.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 20 e 21, lemos assim: Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. O asceticismo, o misticismo e o legalismo são desdobramentos de uma filosofia, de uma sabedoria humana, de doutrinas de homens, promovendo e propagando conhecimento de Deus, felicidade, solução dos problemas, angústias do homem. Mas não vão resolver nada, não vão conseguir nada. Olhando a Bíblia e a história bíblica por inteiro, jamais vamos encontrar qualquer ponto onde que o tempo trouxe a sabedoria, o tempo curou, ou que aquela pessoa que se sentisse bem realizou algo na vida. Sansão se sentiu bem quando viu as filhas dos filisteus. Deu no que deu, conhecemos a história. O tempo não resolve o problema do pecado. Esta é a raiz da angústia, dos conflitos de cada um de nós. Portanto, o tempo não vai resolver a situação, quanto muito vai adiar o problema. Olhando para Hebreus, no capítulo 9, no verso 28, nós vamos encontrar lá, de fato, que o Senhor Jesus resolveu o problema do homem. Diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. O que a filosofia faz é negar que o pecado existe, esta ofensa, esta rebelião contra o Criador, e criando então outros preceitos, desviando o foco. Hebreus 10, no verso 14, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É o sangue de Jesus que tira o pecado e permite então a nossa reconciliação com Deus. Não estou querendo aqui ensinar e dizer e insinuar que você, crendo no Senhor Jesus, você aceitando-o pela fé, todos os seus problemas serão resolvidos e os seus conflitos e crises vão desaparecer. Não. Mas você pode enfrentar a situação adversa da vida com a graça do Senhor, com o Espírito de Deus habitando agora no seu interior. Tiago, no capítulo 4, no verso 6, diz que ele dá maior graça para que você possa vencer estas tentações de ser amigo do mundo, amigo de Deus. Pedir para os seus deleites. E todas essas tentações carnais, humanas, assim podemos enfrentar o mundo com a graça do Senhor e não com a filosofia dos homens. O Senhor nos abençoe. Amém. E tem a ver com, eu sei que a semana passada já foi referido isto, que tem a ver com a aparência. Quando o apóstolo diz no versículo 23 que tendo, os quais têm na verdade alguma aparência, sabedoria. A aparência, isto é um problema tremendo, viver de aparências. E tem piada que hoje, e nós vivemos numa sociedade que vive de aparências. Toda a gente quer aparentar ser, quer aparentar ter, e que no fundo, muitas vezes, é só, de facto, aparência. E quando se trata de aparência, é mentira. Trata-se de mentiras. E, portanto, quando tentamos, e em relação também a estas supostas verdades, são mentiras, que querem, de facto, fazer introduzir na Igreja. Mas vivemos numa sociedade que vive desta forma, de aparências, de mentira. Ainda hoje fui a um supermercado ali em Almada, estava a falar com um rapaz lá do supermercado e eu conheço-o desde pequenino, e ele já fazia anos hoje, 40 e qualquer coisa, é casado já, tem filhos, e ele agora mora ali por cima, e estávamos a falar, e veio à conversa um tio da mulher dele, que ele próprio, ele viveu uma situação com esse tio, que pensavam eles que era uma pessoa rica, que era uma pessoa que tinha uma situação fora de série.
vivia numa grande vivenda, numa grande moradia em Santa Cruz, um grande Mercedes, e entretanto quis deixar tudo isso e vir morar para a Almada, e o Vítor arranjou casa, arranjou tudo e arranjou um problema para ele. Porque afinal o homem não tinha nada, a vivenda onde vivia não era dele, o carro que ele tinha não estava pago, as coisas que tinha em casa não estavam pagas, e entretanto morreu. Nesta coisa toda acabou por morrer. E logicamente veio a descobrir-se tudo. Que afinal, inclusivamente o sogro dele, que irmão deste indivíduo, chegou, disse para, e eu cheguei a ter inveja da vida dele. Esta ilusão, esta aparência, esta fachada, que é aquilo que nós de facto vivemos. Irmãos, que cada um saiba dar graças ao Senhor por aquilo que tem. Contentemo-nos com aquilo que temos. Não queremos alcançar coisas grandes, ilusões, mas sejamos gratos ao Senhor por aquilo que Ele de facto nos dá. Mas de facto esta é a sociedade em que vivemos, que vive de aparências, do ter, do fazer. O problema é quando tudo isto passa também para dentro da igreja. Quando isto acontece também na igreja. E continua a ser uma mentira. Vidas de mentira. E por isso, irmãos, o nosso Deus é o Deus de verdade. Tenhamos vidas de verdade. Sejamos gratos ao Senhor por aquilo que realmente temos. Nós temos uma história no livro de Josué, no capítulo 9. Quem quiser depois pode ler. Josué foi enganado pela aparência. Quando quando entraram na terra de Canaã, Josué conduziu o povo, substituindo Moisés, para entrar na terra de Canaã. Todos os povos que habitavam aquela terra eram vencidos por Israel e eles tomavam posse daquela terra. E um povo, os gibeonitas, se não me engano, eles pensando e vendo o que tinha acontecido aos outros, nós temos que arranjar aqui uma forma de não passarmos pelo mesmo. Então enviaram embaixadores a Josué e vinham rotos, vinham como viessem de uma terra muito longínqua, inclusivamente traziam o pão que traziam. Diziam eles, quando saíram da terra deles, de onde saíram, estava quente e agora já estava cheio de bolor. Portanto, para dar a ideia de que tinham feito uma grande jornada. Não pertenciam ali, não eram vizinhos dali, vieram de muito longe. E o que é que aconteceu? Josué fez um acordo com eles, fez um pacto com eles. E quando Josué se apercebeu que afinal eles moravam era ali ao lado, era um povo que vivia ali ao lado, já não podia fazer nada, porque tinha dado a palavra, e naquela altura a palavra valia. E portanto o que é que aconteceu? Tiveram que os aceitar no seio deles, passaram a ser os servos deles, mas não foram mortos, não foram espalhados, passaram a viver com eles. Mas um dos problemas de Josué foi que não consultou o Senhor. E esse é o grande problema, sabem? E nós, os mais velhos, lembramos disso, do tempo em que começou a ouvir-se na igreja: que mal é que isto tem? Que mal é que isto tem? É só uma coisa simples. O problema é que aqueles que deviam responder à pergunta que mal é que isto tem, ou seja, deviam dizer: vamos ver o que é que a Escritura diz. O que é que o Senhor diz acerca disso? E depois vamos ver se tem mal ou não. Segundo aquilo que não é aquilo que eu entendo, não é aquilo que eu penso sobre o assunto, mas é aquilo que o Senhor diz. O que é que o Senhor diz acerca disto? E não souberam fazer isso. E entretanto, e nós sabemos perfeitamente que o mal, quando se apresenta, não se apresenta totalmente como mal. Há sempre uma verdade misturada com o erro.
E tem sido assim que o erro tem entrado na igreja, porque se começou a perguntar que mal é que isto tem. E infelizmente ninguém acha mal. Em vez de irem procurar o que é que a Escritura diz, e se a Escritura não é favorável a isso, então não se faz. Não é aquilo que eu penso, é aquilo que o Senhor diz. E essa é que é a verdade, e isso é que importa. E porque isso não foi feito desde há uns anos para cá, as coisas têm chegado a este ponto. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a conhecer as Escrituras. O que é que o Senhor diz? Não é se tem mal ou não tem mal. O que é que o Senhor diz? E quando somos confrontados com essa situação de que mal é que isto tem, se vamos à Escritura e tem mal, então não se faz. Tenham uma aparência de não ser grande problema, mas de facto saibamos ser firmes e o Senhor diz que não, então é não, e assim não se faz. Ainda ontem, por acaso, não tinha ligado muito a esta situação. Nós lemos na carta de Pedro que diz que o diabo anda ao nosso redor bramando como um leão. Mas ele não é leão. Como um leão. Ele tem a aparência de leão, mas não é leão. Porque o leão está connosco. O leão da tribo de Judá está connosco. E por isso é muito maior aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Por isso, irmãos, cuidado com as aparências. Não tenhamos vidas de aparência, nem deixemos que as coisas que possam aparentar entrem na igreja, mas que as analisemos segundo as Escrituras e possamos dizer, o Senhor diz, é assim que é, e mais nada. Ouvimos agora, eu acho que a gente já dava tudo por encerrado, porque foi muito bom, muito precioso, José, aquilo que tu disseste agora, e muito necessário. Que Deus nos ajude. Foi muito abençoado com esta série de pensamentos que agora foram transmitidos e que nos deve fazer refletir. Nem vou molhar naquilo que já foi molhado. Entretanto, eu gostava de, vamos ver se eu consigo, gostava também de referir, isto também tem a ver com a aparência. Gostava de referir uma coisa que está aqui no versículo 22 e que ele diz assim, passo a citar: as quais coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Notem que o apóstolo faz aqui uma diferença entre preceitos e doutrinas. O que são preceitos? O que são doutrinas? Neste caso concreto, ele está a falar em preceitos e doutrinas dos homens. Ir à língua, sabem que na língua portuguesa as palavras são quase sinónimas, preceitos e doutrinas, mas não são, biblicamente não são. Na língua grega as palavras são diferentes e a palavra para preceitos na língua grega é uma palavra que soará qualquer coisa como entalma, enquanto que a palavra para doutrinas é uma palavra que na língua grega soará qualquer coisa como didascalia, ou didascalia, com capa. Entalma, preceitos, significa aquilo que é mandado, uma comissão, ok? Enquanto que doutrinas, didascalia, é aquilo que é ensinado, são ensinamentos. Então nós temos de um lado comissões e do outro lado ensinamentos. E nós temos ambas as coisas nas Escrituras e precisamos ter muito cuidado com isso, e eu gostava de
chamar a vossa atenção para o facto de ele dizer aqui que há preceitos e doutrinas, há comissões e há ensinamentos que são humanos. Eu gostava de falar mais sobre as comissões, que é aquilo que eu gostava agora de referir. O que é uma comissão? Uma comissão pode-se dizer que é uma incumbência que é atribuída a alguém. É um encargo que é dado a alguém. Ou, se quiserem de outra maneira, que também quer dizer a mesma coisa, é um mandato. É um mandato que é dado. E Deus dá um mandato. Muitas vezes Deus dá um mandato. Um mandato é uma autorização que alguém dá para, em seu nome, praticar certas coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, ficam a saber, mas alguns, os que lerem mais, saberão melhor. Existe tradicionalmente na cristandade uma ideia, há uma frase que é lapidar e que se diz muito por aí, que é a grande comissão. Temos que cumprir a grande comissão. Aqui há uns anos atrás até diziam assim, temos que cumprir a grande comissão até ao fim do século. O século já virou, e nunca mais ouvi falar nisso. Eles agora não vão dizer até ao fim do século, porque faltam muitos anos já, ainda para chegar ao fim deste novo século. Mas a ideia era que temos que levar o Evangelho a todo o mundo, cumprir a grande comissão, entenda-se, levar o Evangelho a todo o mundo. Este mandato. Eu gostava de falar acerca deste mandato, sabem porquê? Porque isto tem que ser falado. Porque a maior parte dos livros fala acerca disso, fala da chamada grande comissão, e deixai-me dizer que é um mandato que não é um mandato do Senhor para a Igreja agora. Aliás, a ideia de levar o Evangelho a todo o mundo é uma ideia que está baseada, que está assente no Evangelho do Reino, não no Evangelho da Graça. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este Evangelho será pregado em todo o mundo. Mas como alguns não fazem diferença entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça, e Evangelho é só Evangelho, não é? Estão convencidos que têm que levar o Evangelho a todo o mundo. Esquecendo-se que o Evangelho da Graça, porque aquilo que o Senhor está a falar ali em Mateus 24, é Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça, nos dias de Paulo, como nós já falamos aqui, já nos dias dele estava em todo o mundo. Colossenses capítulo 1. 2 vezes lemos lá que o Evangelho, no capítulo 1 de Colossenses, e nós estamos em Colossenses, até já se esqueceram, nos versículos 5 e 6, e depois nos 21 e 22, se não estou em erro, o Evangelho estava em todo o mundo. E aqui, deixar-me dizer, temos aqui um problema de aparência. Porque até parece, não é? Até parece, porque está-se a falar de Evangelho, que é tudo a mesma coisa, mas não é. E é preciso muito cuidado com aquilo que parece, mas não é. Porque o Evangelho do Reino não é igual ao Evangelho da Graça. O Evangelho que nós pregamos hoje não tem nada a ver com aquele. O mandato que o Senhor deu aos 12 apóstolos, sublinho, aos 12 apóstolos, nos Evangelhos, não é um mandato que ele tenha dado à Igreja agora. E, portanto, quem agora quiser levar a cabo esse mandato, não é? Está a seguir um preceito humano, porque já não é divino. Hoje não está em vigor. Deus hoje não tem isso em vigor. E eu gostava de que vocês pensassem nisso pelo seguinte. Ora bem, nós na Bíblia temos aquilo a que nós podemos chamar, desde os Evangelhos para cá, podíamos chamar, porque podemos ver, 3 grandes comissões, ou 3 grandes mandatos que o Senhor deu. O primeiro está em Mateus no capítulo 10. E já agora, se vocês não se importarem, vamos a Mateus no capítulo 10. Este assunto é muito importante, ele tem que ser falado, que é para ser desmistificado. Em Mateus no capítulo 10, nós lemos assim, muito rapidamente. Aliás, devíamos ler o capítulo todo, depois vocês, se quiserem com calma, leiam o capítulo todo. Eu apenas vou destacar alguns versículos deste capítulo. Convém lembrar que é o capítulo todo, porque quando chegamos ao capítulo 11, no versículo 1, lemos assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 apóstolos,
Tudo o que está para trás são instruções. Capítulo 11, versículo 1 é acabando de dar instruções. Ele só no capítulo 11 é que acaba de dar as instruções, porque as instruções são todo o capítulo 10. E se vocês repararem, no capítulo 10, no versículo 5, nós lemos assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo. Portanto, cá está aquilo que eu estava a referir há bocado, que é uma comissão. Uma comissão é uma autorização ou uma procuração que alguém dá para, em seu nome, praticar determinados atos. E podemos dizer que uma comissão é também um id. Um id, quando nós temos na Bíblia um id, esta ordem de id, isto é uma comissão, porque é um mandato que está a ser dado. E nós temos aqui o id no versículo 5, não é? No capítulo 10 e no versículo 5, nós temos aqui o id. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo. Agora reparai bem, temos aqui uma comissão muito importante. E para aqueles indivíduos que andam distraídos, que querem nos enganar, dizendo que é tudo igual, cuidado com a aparência, porque nem tudo o que parece é. Isto pode parecer tudo igual, mas não é. E vocês agora vão ver como é que não é igual. Querem ver como é que o que temos aqui hoje não funciona? Diz aqui no versículo 5, não ireis pelo caminho das gentes. Vocês cumprem isso? Alguém aí a cumprir isso? Não ir aí, só ir aos judeus. Não ir pelas nações. Não ir pelos povos que não são judeus. Mas aqui está aqui a dizer claramente que o Senhor disse-lhes a eles, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Fazem isto? Não cumprem isto. E, no entanto, dizem-nos que é tudo igual. O que é isto senão aparência? Estão a querer trazer uma coisa que é aparente, mas é só aparente, porque na realidade não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje. E vocês reparem a seguir. E indo, eu vou-vos dizer o que é que vocês vão dizer quando pregarem. Hein? Quando vocês pregarem, não vão pregar lá da vossa cabeça. Há uma mensagem que eu quero que vocês digam. E a mensagem é esta que vocês vão dizer. É chegado o reino dos céus. Alguém anda aí a dizer isso? Alguém anda aí a dizer, quando vai pregar, chegar ao pé das pessoas, diz assim, chegar ao pé de um colega, de um amigo, de um vizinho, de um familiar, olha, tenho uma boa notícia para ti, tenho um evangelho para ti. Sabes qual é o evangelho que eu tenho para ti? É chegado o reino dos céus. E ele fica a olhar para mim, o que é que se quer dizer? Mas para os judeus, porque eles iam aos judeus. Vocês não vão aos gentios, não vão aos samaritanos, só as ovelhas perdidas da casa de Israel. E as ovelhas perdidas da casa de Israel sabiam bem o que era, é chegado o reino dos céus, porque o reino tinha sido prometido. E estavam à espera dele há muitos anos, há séculos. E agora esta notícia de que o reino é chegado, isto era uma grande notícia para eles. Portanto, não faz sentido hoje. Sabemos que há aí grupos religiosos, nomeadamente as falsamente chamadas testemunhas de Jeová, que batem à porta das pessoas, e a gente pergunta, o que é que vimos anunciar o reino? E os salões deles chamam-se salões do reino, mas estão completamente deslocados da realidade, não é? Como nós sabemos, completamente deslocados da realidade. Mas reparem, até porque eles depois têm um problema, não é? Falta-lhes a coerência, porque a ordem continua, a comissão não é só isto, a comissão diz a seguir, e indo pregar e dizendo, não é? É chegado o reino dos céus, e depois, curai os enfermos. Fazem isso? Curam os enfermos? E tal, o Senhor é que cura e tal. Epá, aqui a Bíblia não diz o Senhor é que cura. O Senhor está a dizer-lhes a eles, para eles curarem. Ok? Sejamos claros, temos aí muita gente a querer vender-nos uma mentira por uma aparência. A gente sabe que o Senhor cura, mas aqui o Senhor disse-lhes a eles, vocês vão curar. Ouviram bem? Eu estou-vos a dar ordem para vocês curarem. E nós sabemos o que é que acontecia, não é? Até a sombra de Pedro curava as pessoas. E quando, e temos muitos outros exemplos nas Escrituras, mas vamos passar à frente. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Então, porquê é que não fazem isso? Expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dais. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia
em que vocês entrarem, procurai saber quem nela seja digno. Uma coisa curiosa. Esta mensagem, vocês só vão dá-la a quem for digno. Ouviram bem? Só quem for digno. É esta a mensagem que vocês pregam hoje? Vocês hoje pregam a mensagem da graça a pessoas dignas ou pregam a mensagem da graça a pessoas indignas? Isto é que se chama manejar bem a palavra da verdade. Isto é não enganar as pessoas, não enganar os ouvintes. Não branquear esta situação dizendo que é tudo igual, que não é. E por ali fora. E se não receberem, sacudir o pó dos vossos pés. Olha, se sacudissem o pó. Quando eu rejeitei, e eu rejeitei o Evangelho quando o ouvi, o Evangelho da Graça, se me sacudissem o pó dos pés, eu ainda estava perdido. Mas graças a Deus que não sacudiram o pó dos pés. E insistiram, apesar da minha indignidade e da minha rejeição. E eu fui salvo pela graça de Deus. E quem diz eu, muitos outros. E continuamos por aqui abaixo, não vou perder mais tempo sobre o assunto, mas eu não queria deixar de, muito rapidamente, fazer referência a esta comissão. Esta é a primeira grande comissão, e eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte: esta comissão é dada apenas para se ir a Israel. Apenas, exclusivamente. Esta comissão está baseada no concerto abraâmico, que diz claramente, o concerto abraâmico, que Deus ia fazer da semente de Abraão uma grande nação. E tem a ver com isto, ok? Não tenho tempo agora para falar muito acerca disto, mas é isto que nós vemos em várias passagens das Escrituras que eu agora não vou referir. Em Mateus, no capítulo 15 e no versículo 24, temos uma passagem muito conhecida também, em Mateus 15, 24, que foi quando o Senhor falou àquela mulher sirofenícia, que nós conhecemos a história, que o Senhor, como vocês sabem, os discípulos não queriam que o Senhor a atendesse. O próprio Senhor disse que não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel e, portanto, não ia atender. Mas ela disse uma coisa que fez que o Senhor mudasse. Foi ela dizer que até os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. E ela colocou-se na posição em que o programa de Deus estava assente, que era a bênção vir à nação de Israel e depois da nação de Israel fluir da mesa dos filhos, o pão para os filhos, não é? Fluir depois as migalhas para os gentios, que eram considerados os cachorrinhos. E, portanto, por isso é que o Senhor acabou por atendê-la. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, nós temos essa alusão de que, de facto, o Senhor só veio à nação de Israel. Há uma coisa muito importante que eu queria chamar a vossa atenção, que está em Romanos, no capítulo 8, e eu quero, capítulo 15, perdão, o versículo é que é o 8. Em Romanos, capítulo 15, versículo 8, o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa muito importante que nós todos precisamos de saber, que é o seguinte. Diz ele assim no capítulo 15, versículo 8. Diz ele que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, entenda-se, dos judeus, ok? Ele só foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso é que lemos aqui que o apóstolo Paulo diz que ele foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais. A mensagem dele, então, visava cumprimento de uma promessa feita aos antepassados, aos judeus. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Ou seja, isto é muito importante vocês verem a diferença, enquanto que para os judeus era uma promessa, para os gentios era misericórdia. Ok? A promessa era o pão para a mesa dos filhos e pela misericórdia as migalhas caíam nos gentios. Ok? Portanto, é muito importante nós termos esta noção de que é promessa para Israel, misericórdia para com os gentios. E depois nós lemos aqui no versículo 9, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, versículo 10, alegrai-vos gentios com o seu povo. Ou seja, a alegria dos gentios não antecedia a alegria dos judeus. Os judeus estavam alegres e eles depois entravam nessa alegria. Alegrai-vos com a alegria do seu povo. Bem,
Muito bem. Depois de seguir isto muito rapidamente, nós temos uma segunda comissão, que é aquela que normalmente nós vemos nos livros, porque esta aqui, vocês estão a ver como é que é, não é? Aquela que nós vemos normalmente nos livros que se leem por aí, livros evangélicos, muitos livros que por aí há, que falam comentários bíblicos, etc., falam muito na Grande Comissão. E o que é que eles entendem pela Grande Comissão? Bem, a chamada Grande Comissão, porquê a Grande Comissão? Vocês estão a ver aquele versículo de Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Cá está mais um ide. Mais tarde, depois do Senhor ressuscitar, o Senhor dá uma comissão, uma segunda comissão, ide por todo o mundo. Reparem que na primeira comissão era só ir a Israel, mas na segunda comissão era ir por todo o mundo, mas começando por Jerusalém. Ou seja, o que nós temos na segunda comissão é um desenvolvimento da primeira. Não é diferente. É a primeira, exatamente igual, com um desenvolvimento. A ideia era ir só apenas a Israel, mas depois de Israel, tal como nós vemos na história da mulher sirofenícia, os gentios também beneficiarem. Daí que eles iriam a todo o mundo. A ideia era ir a todo o mundo, mas começando por Jerusalém, como nós sabemos. Quando se fala desta comissão, e cá temos uma comissão, porque temos aqui um mandato, temos aqui uma ordem, temos aqui um ide, não é? Temos uma coisa curiosa. Se vocês forem ler com atenção os comentários que os comentaristas fazem sobre a Bíblia, vocês vão encontrar divergências quanto à base para esta comissão. Então, há alguns que dizem que a nossa grande comissão é a que está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, em que o Senhor diz em Mateus 28, e nós podemos, só para eu não me enganar, em Mateus no capítulo 28, nós lemos, e passo a citar, versículo 19, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Alguns dizem, a nossa grande comissão está aqui. Há outros que dizem que não é de Mateus. A nossa grande comissão é de Lucas. E se vocês forem a Lucas no capítulo 21, se vocês forem a Lucas no capítulo 24, 21, 24, no capítulo 24, versículo 46, e assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Portanto, temos aqui, e alguns dizem, não, de Lucas é que é. Curiosamente, e isto aqui é muito importante, porque este ide do Senhor em Mateus, que também existe em Marcos no capítulo 16. Sabem que há muitos comentaristas, tirando os pentecostais, há muitos comentaristas que fogem de Marcos 16, só ficam pelo ide por todo o mundo, mas depois esquecem-se que a passagem continua por ali abaixo, não é? E estes sinais seguir-se aos que crerem. Além de dizer quem crer e for batizado será salvo. A salvação está dependente de crer e ser batizado. E depois diz, e estes sinais seguir-se aos que crerem, mas não expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, etc. Em Marcos capítulo 16. Tirando os pentecostais, ninguém se agarra ali. Têm cuidado, vão para Mateus. Só que eles têm um problema, todos eles têm um problema. Sabem qual é? O problema é que essa grande comissão está repartida por 5 sítios na Bíblia. Porque quando o Senhor disse, ide, ele de facto decide. Quando é que ele decide? Quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou e aparece aos discípulos e fala com eles, que é isso que Mateus registra, foi depois do Senhor ressuscitar e estava a falar com eles, que ele disse, ide e batizai as nações. Não é? É o que acontece em Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando é que ele disse isto? Foi quando ele ressuscitou e estava com os discípulos. É o que temos em Lucas, depois de ele ter ressuscitado, que ele disse isto.
Isto também está em Atos dos Apóstolos. Sabem que Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, não é? E, portanto, se a passagem de Lucas não está tão claro o id, não é? Em Atos dos Apóstolos, ele não deixa dúvidas nenhumas. Porque no capítulo 1 e no versículo 8, ele diz assim, Lucas, quando escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, diz ele assim, está a citar as palavras do Senhor quando ele ressuscitou, em que o Senhor disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, em Samaria até os confins da terra. Portanto, já temos aqui 4 sítios, ok? Mas há um sítio que ninguém lhe toca, a não ser os católicos, que é João, capítulo 20. E em João, no capítulo 20, e convém ir lá ver, em João, no capítulo 20, porque a comissão, deixai-me dizer assim para vocês poderem perceber, a comissão está repartida, a mesma comissão está repartida por 5 sítios. Ou dito de outra maneira, Mateus diz algumas coisas que o Senhor disse quando ele disse o que disse. Mas não disse tudo o que o Senhor disse. Marcos complementa com outras coisas que o Senhor na mesma altura também disse, quando disse o que disse. Lucas complementa com outras. E João complementa com outras. E em João no capítulo 20, em João temos a ressurreição, o Senhor ressuscita, não é? E depois, lemos assim, depois do Senhor ressuscitar e aparecer aos discípulos, sabem que Tomé também era incrédulo, já foi depois de ele ressuscitar, e isto faz parte da conversa que ele teve com eles, depois de ressuscitar também, e ele diz assim, versículo 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiveres, lhes são retidos. E esta parte, que ele também mandou fazer, o mandato era também isto. A quem perdoares os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. A maior parte daí da cristandade nem toca nisto porque isto escalda. Não é? Mas isto faz parte da mesma comissão. E eu então podia dizer que, ora bem, quando lá aparece alguém que diz a nossa grande comissão é esta grande comissão, eu só pergunto a eles isto. Onde é que estão as tuas credenciais? Se tens um mandato do Senhor, mostra-me as tuas credenciais. Quais são elas? Ressuscitas mortos, falas línguas, curas enfermos, bebes veneno e não morres, és mordido por serpentes e ficas vivo, retens pecados de pessoas e perdoas pecados de pessoas. E por aí fora, eu agora não vou entrar em detalhes sobre a comissão, porque a comissão tem mais pormenores. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto parece muito importante. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, é que nós temos, de facto, a nossa grande comissão. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, é que nós temos, de facto, a nossa grande comissão. Com o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da dispensação da graça, foi ele que foi dado a dispensação da graça. Em Efésios capítulo 3 nós lemos isso, nos primeiros versículos, não é? E ele aqui diz assim, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cá está a nossa comissão. É esta dádiva que Ele nos deu. Ele deu-nos um ministério para desempenharmos e deu a todos. Todos nós temos esta responsabilidade e privilégio, que é o ministério da reconciliação. Ele reconciliou-nos com Ele, porque tínhamos um problema de inimizade, não é? Os judeus e os gentios. Reconciliou-nos pela obra que fez na cruz. E agora diz, olha, agora tenho um serviço para vocês. É vocês levarem esta mensagem aos outros para que os outros também sejam reconciliados com Deus através da mesma mensagem e através da mesma cruz. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra ou a mensagem da reconciliação. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Há até, curiosamente, li alguns, que curiosamente existe uma versão inglesa que até diz que ele deu-nos a comissão da reconciliação.
para caracterizar este pôs em nós a palavra ou mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Cá está o mandato. Aquilo que eu vos disse há bocado, e é importante não perdermos de vista, que é uma autorização ou uma procuração que Deus nos dá, neste caso, para, em seu nome, praticarmos atos. E o que é que em seu nome nós fazemos? Que nós vemos aqui nesta passagem, somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esta é a nossa mensagem. Este é que é o Evangelho da Graça. Também chamado a mensagem da reconciliação, ou se quiserdes, Evangelho da Reconciliação. Portanto, eu penso que consegui dizer o que queria dizer, mas o que eu queria dizer é atenção aos preceitos que são de homens. E repito aquilo que já disse nos estudos anteriores. Um preceito que, tendo sido bíblico no passado, não é preceito em vigor no presente, se alguém insistir nele, isso já é um preceito de homem. Assim como as doutrinas do passado, que hoje não estão em vigor, se alguém insistir nelas, são doutrinas de homens. Que Deus nos ajude. Amém. Graças a Deus por aquilo que ouvimos esta noite, e é mesmo termos os nossos corações bem abertos para podermos manejar a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e eu queria pedir ao nosso irmão Carlos Simões para terminar com a oração.